Pega a tua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, que Deus fale profundamente ao nosso coração. A gente vai entender hoje o quanto o primeiro dia da semana, o domingo, ele é importante para nós cristãos, para nós que acreditamos no preço pago na cruz do Calvário, o quanto o preço pago foi altíssimo, e que para nós o domingo é um dia extremamente importante, dia de estarmos reunidos como igreja. Então vamos lá, Lucas capítulo 24, Lucas 24, a partir do verso 1, hoje com o tema o domingo e o cristão. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou assentado, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Digam amém. Hoje nós vamos descobrir, eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos descobrir, baseado neste texto, 11 razões porque nós precisamos nos reunir como igreja no primeiro dia da semana. Primeiro ponto que eu quero que você entenda, que é lógico que Deus age em todo momento, em toda hora, e nós devemos ter diariamente os nossos devocionais, todos os dias, ao momento de estar no nosso lugar secreto, falando com Deus. Nós devemos participar dos cultos, dos ministérios que tem todo mês, as campanhas durante a semana. Nós temos os cultos aí durante a semana, as células, a casa de paz, ok? Mas o domingo é o único dia em que nós podemos nos reunir como um todo, como igreja. E nós vamos descobrir hoje algumas razões por que a gente deve estar tão aliançado com o reino de Deus, de tal forma que nós tenhamos o compromisso de estar nos domingos, no primeiro dia da semana, estarmos na igreja. E ao mesmo tempo, nós vamos notar que o prejuízo na vida daqueles que não têm esse compromisso de estar no domingo na igreja, reunido como igreja. Eu quero que você entenda bem, há prejuízos quando alguém não tem esse compromisso de estar junto, reunido com toda a igreja, com o corpo de Cristo, ou parte dela, né? Nós sabemos que o corpo de Cristo é a igreja espalhada no mundo todo, mas no nosso caso, a família quadrangular. Como nós devemos ter esse compromisso de estar no primeiro dia da semana, nos átrios da casa do Pai. E aqueles que não têm esse compromisso, vem de vez em quando, glória a Deus por você, olha, feriado sexta-feira, mas você entendeu que é importante você estar aqui hoje, porque é o domingo de ressurreição. Então você é bem-aventurado, diga: eu sou bem-aventurado. Estar aqui no domingo, no primeiro dia da semana, é se tornar alguém
extremamente bem-aventurado. Só quem é bem-aventurado, diga aleluia, diga glória a Deus. Então nós vamos conversar um pouquinho. Eu quero que você acompanhe comigo e seja bem atento. Nós vamos falar sobre 11 razões que mostram a importância do domingo. Primeiro nós temos o versículo 1. No domingo, no primeiro dia da semana, a pedra foi removida. Olha o que diz o texto. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. No primeiro dia da semana, nós sabemos que Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário, um alto e bom preço que foi a sua morte, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos alcançar a salvação, o perdão dos nossos pecados. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a cruz não pôde deter Jesus, o túmulo não pôde deter Jesus, e a gente nota uma coisa interessante, que no primeiro dia da semana, a pedra foi removida. Sabe, quando nós estamos aqui reunidos como igreja, talvez alguma coisa tentando impedir a nossa bênção, o nosso milagre, a nossa vitória, mas quando a gente tem esse compromisso de estar nos atos da casa de Deus, reunidos como igreja, eu tenho uma notícia para você: todos os impedimentos serão removidos em nome de Jesus. A pedra será removida, como aconteceu naquele dia, lá no túmulo onde Jesus estava sepultado, no primeiro dia da semana, a pedra foi removida. Segunda razão, o túmulo ficou vazio. Você pode notar o que diz o versículo 2, correu pois a Simão, Pedro, e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Quer dizer, segunda razão, primeiro a pedra foi removida, segundo o túmulo ficou o quê? Vazio. Quem quer ficar livre dos seus problemas, das suas lutas, das suas adversidades, dificuldades e enfermidades, levante as mãos e aplauda o Senhor de toda a tua vida. E significa que nada poderá impedir do teu milagre, da tua bênção se tornar uma realidade. Praticamente o túmulo não conseguiu deter Jesus. Ele ressuscitou, e isso aconteceu exatamente no primeiro dia, e por isso a Bíblia diz que por ele ter ressuscitado, a nossa fé não é vã. Por ele ter ressuscitado, nós sabemos que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está passando, você que está aqui presente, você que está no campus online, você que depois estará assistindo esse vídeo, eu quero dizer a você, olha, não importa o que você esteja enfrentando, Jesus já venceu. Eu vou repetir, essa dor, esse problema, essa angústia, essa enfermidade, seja o que for, ele já venceu. E o túmulo está, o que, gente? Vazio. Terceira razão que eu quero que você guarde em seu coração: a visão do túmulo vazio. A pedra foi removida, o túmulo ficou vazio, mas é necessário ir mais além. É necessário ter uma visão clara do túmulo vazio. E é o problema que muita gente ainda não tem. Uma visão muito clara que o túmulo está vazio. Ele até sabe que Jesus ressuscitou, sabe que Jesus morreu, que ressuscitou, mas não tem uma visão clara dessa ação, desse mover, desse poder que houve naquele local, de tal forma que o túmulo ficou vazio. Então escute só o que diz o versículo 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis,
e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Diga um amém. Olhe para mim. Maria Madalena leva a notícia: olha, a pedra foi removida. O túmulo está vazio. Levaram o corpo do nosso Senhor. Quando Pedro e João ouviram isso, eles saíram correndo em direção ao local onde Jesus estava sepultado. Como João era mais jovem, ele correu mais do que Pedro e chegou primeiro. E ao chegar, ele para na porta do túmulo, mas não entra. Logo depois chega Pedro. E Pedro vai mais além. Ele entra no túmulo vazio. Ele tem uma visão clara do túmulo vazio. Praticamente, aquele lençol que enrolava o corpo de Jesus estava aos pés. E o que estava sobre a sua cabeça estava dobradinho sobre a cabeceira. Ele teve a visão muito clara que o túmulo estava vazio. E quando João observa isso, ele entra. Diz que quando ele entrou, ele viu e creu que o túmulo estava vazio. Sabe, nós vamos ter uma visão muito clara. Eu tive o privilégio de algumas vezes entrar neste lugar, ter uma noção do que é o túmulo, e pude observar e crer mais do que nunca que Jesus não está lá. Jesus não está lá. O túmulo está vazio. Eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração. Como a gente precisa crer realmente no fato que aconteceu no primeiro dia da semana, quando a pedra é removida. O túmulo ficou vazio. Jesus saiu dali. Ele não ficou preso. Ele não está preso em um túmulo. Então a visão clara que nós devemos ter é que ele ressuscitou. A visão clara que nós devemos ter é que ele está sentado à direita do Pai. A visão clara que nós devemos ter é que ele intercede por mim e por você. E eu tenho certeza que nesta hora, neste primeiro dia da semana, você que está aqui hoje, você que está no nosso campus online, você que depois estará assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você, escuta bem, Jesus já determinou o teu milagre, a tua bênção e a tua vitória. Sabe por quê? Porque o túmulo está vazio. Quarta razão, a pergunta foi feita, uma pergunta que todos os homens precisam ouvir. Ela aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo. Olha o que diz, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, ou jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Olhe para mim e escute agora. Primeiro o anjo pergunta a Maria: por que choras?
Mas logo depois, quem pergunta, e Jesus vai mais além. Jesus pergunta a ela, mesmo ela não reconhecendo que era Jesus, ela pensou que era o jardineiro. Jesus pergunta: por que choras? A quem buscas? São duas perguntas que continuam ecoando na vida da humanidade, na vida de todo homem. Quem é que em algum momento da tua vida, que não teve momentos de desespero, momentos de dores, momentos de choro, momentos de pranto? E quantos continuam chorando em seu espírito, em sua alma? Há um choro constante de dor, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de desespero, de preocupação. E o choro alcança todos os homens. Mas hoje Jesus está perguntando. Ele quer saber a razão do teu choro. Ele quer saber a razão do choro na tua vida. Será que Jesus não sabia o que Maria Madalena estava procurando? Mas ele pergunta porque ele quer ouvir. Você tem alguma dor, algum problema, alguma adversidade, alguma dificuldade? Está sofrendo de alguma ansiedade na tua vida? A pergunta é: por que choras? A pergunta para o homem lá fora, que ainda não tem Jesus, continua chorando e sem esperança muitas vezes, porque pelo menos a gente tem esse momento, a gente pode até derramar uma lágrima, pode ter até um momento de ansiedade, de preocupação, mas nós cremos que Jesus está conosco, nós temos certeza que Ele está conosco, mas imagina lá fora. Então essa é a pergunta que Jesus continua ecoando a toda a humanidade: por que choras? E a segunda pergunta: a quem busca? Todo ser humano está sempre à busca de algo, de paz, de vida, de alegria, de felicidade, de vida eterna, de cura, de milagre, sei lá. Todo ser humano está procurando alguma coisa, mas a pergunta é: a quem buscas? Talvez alguém está buscando a religião, acha que a resposta para a sua vida está na religião. Outros acham que a resposta está realmente no dinheiro, no poder, na posição social. Outros acham que a resposta está em Maomé, sei lá, e tantos outros nomes que há por aí. A pergunta foi feita no primeiro dia da semana: por que choras? A quem buscas? Foi exatamente num domingo de ressurreição, que Jesus faz a pergunta que continua valendo para toda a humanidade: por que choras? A quem buscas? Glória a Deus, porque Maria Madalena, escute bem, estava ali por causa de quem? De Jesus. Ela estava à procura do corpo de Jesus. Ela não tinha noção ainda, mas ela procurava Jesus. Não tinha noção que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Mas glória a Deus, porque nós temos uma certeza e uma convicção que quem nós buscamos está vivo e está conosco nesta hora, neste momento, e que já determinou sobre a nossa vida toda sorte de bênçãos espirituais. Nós buscamos o Jesus que está vivo, Ele ressuscitou, Ele está conosco. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei, você sabe a quem nós buscamos. Sabe por que nós estamos aqui no primeiro dia da semana? Quem veio buscar Jesus aqui? Quem veio por causa de Jesus, aplauda Ele bem forte toda a tua vida. No primeiro dia da semana, no domingo, o pastor chama a ovelha pelo nome. Gente, escute
Foi exatamente aí nós encontramos o exemplo, no primeiro dia da semana, que Jesus nos revela, no domingo, Jesus nos revela quando é que nós temos intimidade com Ele. Simplesmente, Maria estava desesperada, chorando. Aí Jesus, olha o que diz o versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria. Jesus chamou Maria pelo nome. Quando Jesus a chamou pelo nome, ela respondeu e disse, Rabone, que quer dizer, mestre. Eu quero que você entenda. Se eu me assentar à mesa com você todos os dias para uma refeição, eu vou me tornar cada vez mais próximo, mais íntimo de você. Quando a gente tem esse compromisso com o primeiro dia, compromisso com o reino, compromisso, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram. Quando eu tenho esse compromisso de estar reunido, estar junto, assentado à mesa. O que nós estamos fazendo agora, gente? Nós estamos assentados à mesa. É momento de comunhão uns com os outros. É momento de comunhão entre nós e Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente está assentado à mesa. Por quê? Porque a gente valoriza esse momento de estarmos reunidos juntos no domingo. Para você entender a importância do domingo, Jesus tinha intimidade. E foi no domingo que Ele nos mostra que quando Ele tem intimidade com alguém, Ele chama pelo nome. E quando essa pessoa é chamada pelo nome, ela reconhece que Jesus está vivo. No primeiro momento, Maria Madalena ficou desesperada, nem reconheceu que era Jesus que falava com ela. Mas quando Jesus a chamou pelo nome, ela reconheceu, porque em João capítulo 10, versículo 3, ele diz que Ele chama as ovelhas pelo nome, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então nós vamos entender isso. Quando eu tenho esse compromisso com o reino, eu tenho essa aliança de estarmos juntos no primeiro dia da semana. Quando eu estou falando junto, é reunirmos todos no primeiro dia da semana, onde juntos nós vamos participar do banquete que Deus tem para nós, recebendo os dons, recebendo o alimento espiritual, se enchendo de força, de graça, de poder, porque é o momento que a gente para como igreja, como corpo de Cristo, unidos, juntos, para nos alimentarmos. Aí naturalmente, a gente reconhece a voz do Mestre. Sabe por quê? Levanta a tua mão e diga, Jesus me chama pelo meu nome. Diga mais forte, aplauda o Senhor de toda a tua vida. Sexta razão, a revelação do Cristo foi no primeiro dia da semana, foi no domingo, que eles tiveram e que nós temos mais do que nunca. Nós entendemos que houve a revelação do Cristo ressuscitado. Na mesma hora, no versículo 17, quando ela disse, mestre, Jesus disse, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ela mais do que nunca teve a revelação agora, de quem estava falando com ela, era o Cristo ressuscitado. É o Cristo que ressuscitou,
O túmulo, a pedra, não pôde detê-lo, nada pôde impedi-lo. Jesus havia ressuscitado. Sabe, quando a gente vem à igreja, quando nós temos esse compromisso com o reino, estamos sempre aliançados juntos no domingo, cada vez mais nós vamos crescendo no conhecimento da palavra da cruz, da mensagem da cruz, e cada vez mais nós teremos a revelação do Cristo ressuscitado. Alô, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está presente no nosso meio, Ele está com você a cada dia, a cada momento, a cada instante. Ele nunca te deixou, Ele nunca te deixará, Ele sempre te abraçará, Ele sempre cuidará de você. Ele está dizendo: eu estou contigo todos os dias. Se o dia está bom, Ele está com você. Se o dia está mais ou menos, Ele te pega pela mão. Se está tudo mal, Ele te carrega nos braços dEle. É no domingo, quando a gente está reunido como igreja, que a gente amplia a nossa visão do Cristo ressuscitado. Mas também foi no primeiro dia da semana, no domingo, que veio a ordem para proclamar a mensagem do Cristo ressuscitado. Logo depois disso, olha o que diz o versículo 17, ainda na parte B. A parte A diz assim: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Na parte B diz: mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que Ele lhe dissera isso. Gente, foi no primeiro dia da semana, no domingo, que a ordem foi: Jesus disse: Maria, vai lá, diga para os meus irmãos que eu ressuscitei, eu estou vivo, e que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Foi exatamente, sabe, quando a gente tem essa aliança com Deus, quando a gente quer estar reunido como igreja, a gente é muito mais aliançado, muito mais comprometido. E a gente quer sair daqui anunciando a palavra da cruz. Eu quero que você entenda, anunciando que nós servimos a um Deus que está vivo, que não está morto e que está conosco todos os dias da nossa vida. Vamos lá, oitava razão. Oitava razão, o porquê de termos essa aliança com o domingo, do cristão estar junto no domingo. Oitava razão, foi no domingo que Jesus liberou a palavra que todos precisavam ouvir. Quem é que não precisa de uma palavra como essa? Você estando na igreja ou não, fora da igreja ou não, todos precisam ouvir esta palavra ou esta frase. Olha o que diz o versículo 19: chegada, pois, a tarde daquele dia, que dia? O primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes. O que Jesus disse? O que ele disse? Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Eu quero que você guarde essa frase. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, fechados, cheios de medos, temores, ansiedade, preocupações, angústias. No primeiro dia da semana, quem é que entra lá? Jesus. Qual a frase que ele libera? Para que todas as emoções que assolavam a vida, de angústia, de dor, de medo, de tristeza, que assolavam a vida daqueles que estavam ali reunidos, qual foi a frase que ele liberou?
paz seja convosco. O que você acha que aconteceu naquele momento? O medo, a ansiedade, a preocupação, o desespero desapareceu. Porque a palavra foi liberada. Olhe para mim e escute. Talvez você tenha uma semana tão corrida, de tantas lutas, adversidades, tribulações. Sabe, chega aqui com o coração apertado, preocupado, ansioso. Mas quando você entra aqui no domingo, quando nós nos reunimos como igreja como um todo, Jesus libera a palavra. E a gente sai daqui fortalecido e pronto para vencer mais uma semana. Por isso Jesus liberou logo de cara a palavra, dizendo: paz seja convosco. Vamos lá, 9ª razão, a ordem de viver o chamado. Foi no domingo, no primeiro dia da semana, que Jesus ordenou aqueles que estavam reunidos a viver o chamado. Escute bem, você imagina como é que alguém vai viver o chamado se não tem essa aliança de estar reunido com o corpo, junto, se preocupar em estar aqui, olha, junto todos nós no domingo, no primeiro dia da semana. Eu sei que você está aqui porque você é comprometido, você está aliançado mesmo, e isso faz a grande diferença. A ordem para viver o chamado, versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, olha o tanto que isso é importante, o que Jesus disse? Paz seja convosco. Jesus mais uma vez diz, olha, podem ficar tranquilos, fiquem em paz, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Jesus agora, no primeiro dia da semana, dá uma ordem para eles viverem o chamado. Vocês foram enviados, estão trazendo para a nossa vida hoje. Por que você foi salvo? Apenas para ser salvo. Quando a gente tem essa aliança com Deus, esse compromisso com Deus, nós estamos reunidos, nós vamos nos alimentando dEle, da palavra dEle, do propósito dEle para a nossa vida a cada dia, e a gente vai crescendo na aliança e no compromisso, e nós vamos descobrindo que nós fomos salvos. Levanta a tua mão e diga, eu fui salvo para salvar outros. Diga mais forte. Você salvou alguém? Você já ganhou uma alma para Jesus? Uma alma. E uma alma vale mais que o quê? Você precisa, nós precisamos viver esse chamado. É a ordem dele. Salvar outros. Eu quero que você entenda, eu não posso me envergonhar de Jesus. Eu não posso. Quem acredita na sua salvação? Eu não posso apenas querer que eu seja salvo e o resto se dane. Eu tenho que salvar outros. Ele me salvou para que eu possa salvar outros. Ele te salvou para que você possa salvar outros. Então qual é a sua responsabilidade? Falar da palavra da cruz, testemunhar o que Deus fez na tua vida, falar do Cristo ressuscitado e automaticamente convidar essas pessoas para virem à igreja, para estarem aqui. A sua responsabilidade é convidar, mas quem convence é quem, gente? É o Espírito Santo. Você só tem que abrir a boca e convidar. Quem vai fazer a obra é quem, gente? É o Espírito Santo. Mas eu não posso ficar de boca fechada. Membros da tua família, parentes, amigos, colegas de trabalho, fale de Jesus. Diga que você o ama, diga que você serve a Ele, diga que você entregou a tua vida a Ele, diga o que Ele fez na tua vida e convide-os. Você vai ser o instrumento para salvar outros. Então vamos lá, próximo domingo, convide alguém.
No outro domingo, que é o dia do culto do amigo, da atmosfera, convide, vai orando a semana e convide. Você foi chamado, você foi salvo. Levanta as mãos assim e diga: Espírito Santo, me ajuda a ser um instrumento para salvar outras pessoas. Então aplauda o Senhor de toda a tua vida, de todo o teu coração. 10ª razão, foi no domingo que eles receberam o Espírito Santo. Eu quero que você entenda bem, eu vou explicar de novo. O Espírito Santo você recebe a qualquer momento, a qualquer instante. Mas eu estou falando do momento de estarmos reunidos como corpo, como igreja. É a única oportunidade que a gente tem de estar todos juntos. É no primeiro dia da semana, no domingo. E olha o que aconteceu com quem estava reunido. Olha o que diz o versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: o quê? Recebei. Meu irmão, quando a gente está reunido como corpo, como igreja, é muito mais fácil ter essa manifestação do Espírito Santo. Quem quer mais do Espírito Santo, aplauda a Ele e diga aleluia. 11ª razão, autoridade. Foi no domingo que Jesus deu autoridade para perdoar. Olha o que diz o versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ele diz: o que você ligar na terra, o que você desligar na terra, será desligado no céu. Agora vamos lá. Vamos lá, o que acontece com aqueles que não estão reunidos? Não preocupa em vir na igreja, estar junto com todo mundo, no primeiro dia da semana. O que acontece com eles? Vem quando dá, não faz muita questão, se sobrar tempo eu vou, se der eu vou, não tem aquele compromisso. Não, hoje é dia, eu trabalho a semana toda, talvez eu vou apenas num culto na semana, ou na célula, ou na casa de paz. Eu preciso estar reunido, no domingo eu tenho que estar reunido com todo mundo. O que acontece com aqueles que não se preocupam com isso? Primeiro, deixam de ter a revelação clara do Cristo ressuscitado. Eles até sabem que Jesus ressuscitou, mas não tem um alimento tão forte, tão real, e uma visão clara do Cristo ressuscitado. Eu vou te mostrar um exemplo. Entre todos, tinha um que não estava presente. No primeiro dia da semana não estava reunido. Quem era ele? Tomé. Muito bem, Tomé. E olha o que aconteceu com Tomé. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Ele não pôde ter a revelação do Cristo, a visão do Cristo ressuscitado. Segundo, como consequência, ele se tornou incrédulo. Você pode notar que a pessoa, quando tem muito compromisso mesmo, ele se torna apenas um religioso. Ele não é alimentado pela palavra, não está envolvido, não está ganhando almas. Ele não tem muito compromisso. Qualquer coisa distrai essa pessoa do propósito de Deus. Tira essa pessoa do propósito de Deus. E Tomé não estava nem aí, não estava lá no primeiro dia da semana. E olha só, a incredulidade toma posse da vida dessa pessoa que não tem essa aliança de estar reunido, de se envolver, de viver o chamado. Olha o que diz o versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas olha a resposta dele. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Se eu não tocar nele, nas mãos dos cravos, e no peito aonde traspassaram uma lança,
eu não creio nele. A incredulidade tomou posse da vida dele. Vamos lá. Mas Deus é o Deus de oportunidades. Deus está sempre dando oportunidades. Deus é tão lindo. Sabe o que eu tenho aprendido? Que cada momento, cada dia, Deus vai dando oportunidades. Mas uma hora a oportunidade acaba. Então eu tenho que aproveitar, você tem que aproveitar, nós temos que aproveitar a oportunidade quando ela ainda existe. Vamos lá. Olha o Deus de oportunidades. E aconteceu exatamente no primeiro dia da semana, no domingo. Versículo 25. E 8 dias depois. Quantos dias, gente? 8 dias. Se era domingo, 8 dias depois é que dia? Que dia, gente? Domingo. No outro domingo, estavam outra vez os discípulos dentro com eles. Estavam todos reunidos. No domingo, Tomé chegou, estando outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, o que ele disse? Paz seja convosco, mais uma vez. Deus está dizendo, olha, estou aqui para dizer para você que a semana de vocês vai ser abençoada. Não, você não está entendendo. Jesus está dizendo para você hoje que a tua semana será abençoada. Ele será com você a cada momento e a cada instante. Aí a gente vê que lá mais uma vez veio mais a revelação. Versículo 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas o que, gente? Crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Escute, mais uma vez, no primeiro dia da semana, Jesus se revela como Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. Vamos lá, terceira coisa, também é dia de instruções. É aqui que a gente é confrontado. Quem quer ser confrontado por Deus aí, levanta sua mão. Tem certeza? É aqui que a gente é confrontado. É no domingo que, às vezes, muita gente só quer receber palavras de bênção, de prosperidade, de promessa. Mas no domingo, é dia também de ser o quê? Confrontado. Olha o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Tem bem-aventurados aqui? Aonde eles estão? Deixa eu ver, aonde eles estão? Então levanta as duas mãos e aplauda ao Senhor. Diga aleluia. Se coloque em pé, por favor. Conclusão. Escute. Olhe para mim e escute. Olha a diferença de alguém que está reunido, se preocupa em estar aqui no domingo, com todo o corpo, está reunido, se envolve no reino, vive o chamado. E aquele que não faz muita questão, vem se der. É tão interessante, por exemplo, um feriado. Tem gente que viajou, não sou contra em nenhum momento. Mas, por exemplo, você vai voltar no domingo, você acha que não tem que organizar a sua vida para vir para um dos cultos? Sim ou não, gente? É lógico que ele vai vir à tarde. Ele tem culto de 8 horas da noite que ele pode estar presente. Dá tempo de vir ou não? Sim ou não? Agora pensa bem. A pessoa fala, não, eu estive fora, fui lá para o lago, fui para isso, fui para Caldas Novas, estou muito cansado. Ué, ele não foi para descansar e voltou cansado? Ele deveria se organizar, falar, não, hoje é domingo. Eu vou chegar mais cedo. Pelo menos no culto das 20, eu vou estar presente. Porque domingo é o dia de estarmos reunidos como igreja, como corpo de Cristo. Para você notar, quando Jesus entrou
no domingo de ressurreição, Jesus disse: paz seja convosco. Eles apenas receberam a palavra. Aí Jesus voluntariamente, eles não pediram. Jesus voluntariamente disse: vejam as minhas mãos. Vejam as minhas mãos. Vejam o lado. Olha a diferença. Os discípulos, aqueles que estavam ali, não pediram, mas Jesus mostrou. Jesus revela. Agora, o que não estava no domingo, falou: se eu não ver e não tocar, olha a diferença. Se eu não ver e não tocar nas mãos e do lado, eu não creio. Há uma diferença de quem está junto, está reunido, se preocupa em estar aqui para ser alimentado e para ter a revelação da palavra da cruz, da palavra de Deus, e aquele que vem de vez em quando. Há uma diferença. Por isso eu espero que o número daqueles que estão aliançados em estar reunido seja multiplicado dia após dia, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todos os teus filhos, que como igreja a gente sinta o desejo de estarmos juntos, estarmos reunidos. Como eu sei das atividades de todos durante a semana, e muitas vezes eles podem participar só de um culto, ou de uma célula, ou de um culto de ministério, ou de uma casa de paz, mas que o domingo seja reservado para que todos nós estejamos juntos como igreja e nos assentarmos à mesa e sermos alimentados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Põe as duas mãos na altura do peito.